Abra sua Bíblia em segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O título diz: Ação de graças e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Aqui a palavra diz que Deus nos escolheu. Quem crê que você é um escolhido? Você crê? Desde o princípio. Ou seja, você é um escolhido. Eu, nós, desde o princípio. Antes mesmo de você nascer, você já era um escolhido. Nós já fomos escolhidos antes mesmo de nascer. E escolhidos para quê? Para servir a Deus, para ter a salvação, para ter a vida eterna. Porque muitos já se perderam e outros tantos ainda vão se perder. Porque a palavra de Deus, ela diz que o abismo e o inferno, eles não se fartam. Ou seja, assim como todo dia morre pessoas, todo dia muita gente vai para o inferno também. Quem está compreendendo, gente? Todo dia, no mundo todo, se for contar quantas pessoas morrem, é que agora eles contam por causa do Covid, né? Para dar matéria para o Covid, para dar audiência para o Covid. Está ali, ó. O inferno e o abismo nunca o quê? Nunca se fartam. Ou seja, o inferno e o abismo nunca se fartam. Todo dia vai gente para o inferno, vai almas para o inferno. Quem está compreendendo, gente? Essas almas que não se converteram a Deus, essas almas que acabaram desprezando o chamado de Deus. Porque Jesus disse: muitos são chamados e poucos o quê? Os escolhidos.
Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E antes ele diz ali, ó. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Onde é que tem choro e ranger de dentes? No inferno. Aí ele diz o porquê. Embaixo ele fala: porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Os escolhidos. Os escolhidos vão ser salvos. Mas os muitos que foram chamados acabaram desprezando a palavra de Deus, acabaram deixando de servir a Deus e acabaram se desviando do caminho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele no final aqui, ele pede para permanecer firme, olha só, no versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecer o quê? Firmes. Tem que permanecer firme. Você não pode se afastar do caminho de Deus. Você não pode deixar de servir a Deus. Tem que permanecer firme. Permaneceis firmes e guardai as tradições que foram ensinadas. Ou seja, aquilo que nós fomos ensinados na palavra, temos que colocar em prática. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Diga glória a Deus. Então, ser salvo, não é difícil ser salvo. O difícil é permanecer salvo. Ser salvo não é difícil. Como diz lá em Romanos, para ser salvo é só confessar Jesus como o teu Salvador. Ele diz: com a boca se confessa, né? Com o coração, aquele que confessar, no versículo 10 ele diz ali, no 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Ou seja, se você dizer que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, e você crê que Ele ressuscitou, Ele vive, você já está salvo. Quem está entendendo, gente? Que é só crer. É só crer. É só desejar. O ladrão que estava na cruz, ele diz: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele confessou que Jesus era o Salvador e ele desejou. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje estará comigo no... Então, naquele dia ele foi salvo, e naquele dia ele já estava no paraíso, porque ele morreu naquele dia. Quem está compreendendo, gente? Se ele não morresse aquele dia, ele poderia perder a salvação. Aquele que estava na cruz, ele foi salvo por quê? Porque naquele momento ele se arrependeu, ele confessou Jesus,
Ele acreditou e recebeu a salvação. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo. Por quê? Porque ele ia morrer naquele dia. Quem está compreendendo, gente? Eu posso estar salvo há 10 anos, há 20 anos, ou seja, desde quando você se converteu, pela fé você já está salvo. Desde quando você confessou Jesus na tua vida, como teu Salvador, você está salvo já. Quem está compreendendo, gente? Tem gente aqui que já tem 30 anos que está salvo. 40 anos que está salvo. 20, 10. Alguns 5 anos. Alguns têm 1 ano. Outros têm alguns meses, outros alguns dias. Outros vão começar a estar salvo hoje. Mas a questão não é estar salvo durante tanto tempo. É permanecer salvo. Quem está entendendo, gente? É permanecer. Porque num piscar de olhos, a pessoa pode perder a salvação. Num piscar de olhos, ela pode acabar perdendo a salvação. Por isso que ele diz aqui, ó, fica firme, permaneça firme, não se desvie. Por exemplo, não tem pessoa que se desvia da igreja? Tem ou não tem? Tem pessoa que se desvia do caminho, acaba se afastando da igreja. Tem uns que acabam até mesmo deixando de serem fiéis a Deus no dízimo. Acaba não praticando mais a fé, se afasta. Aí se Jesus volta naquele tempo, ou se ela morre nesse período, ela perde a salvação. Ela poderia estar 20, 30 anos salva, mas esse tempo todo não vale mais. Quem está compreendendo, gente? Esse tempo todo que você já está salvo, o que ficou para trás não conta, o que conta é só hoje. O que conta é hoje. O que conta é hoje. Hoje você tem que estar salvo. Diga glória a Deus. Hoje você tem que estar na fé. Hoje você tem que estar em comunhão. Hoje você tem que permanecer firme. Como ele está dizendo aqui, ó, fica firme e guarda as tradições que foram ensinadas, ou seja, o que você já aprendeu, pratique, continue servindo a Deus. E aí Deus vai confirmar, no versículo 17 ele diz: para que Deus venha consolar o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Diga glória a Deus. Confirmar é que nem o carimbo, o selo. Hoje mesmo a gente vai dar o selo da promessa. Vocês já ganharam o selo já? Não ganhou ainda não? Cadê o selo da promessa? Você vai ganhar o selo. O meu aqui sumiu, aqui achei. O selo da promessa. Obviamente, esse selo aqui é simbólico. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é só para simbolizar o que diz a Bíblia, né? É o selo da promessa. Espiritualmente falando, o selo que está em nós é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. É a presença de Deus, esse é o selo. E por que a Bíblia fala de selo? Nós fomos selados com o Espírito Santo. O selo é para confirmar aquilo que é seu. No caso, nós somos de quem? De quem? A sua vida é do mundo ou é de Deus? De Deus. Então você tem um selo. O mundo, ele não tem um selo de Deus, porque eles são do mundo, é das trevas.
Você é de Deus, sua vida é de Cristo. Então você tem um selo de Deus, é o Espírito de Deus que habita em você. E quando Jesus voltar, só vai subir com ele quem tem o selo. Quem está compreendendo, gente? É que nem uma carta. Uma carta não tem que ter o selo? Tem ou não tem? Se não tiver o selo na carta, não tem como você mandar essa carta. Ela não chega, ela não vai. Ela só é enviada se tiver o quê? O selo. Assim somos nós. Quando Jesus voltar, só vai subir quem tem o selo, quem tem o Espírito Santo. Ou seja, aquele que está firme na presença de Deus. Aquele que está servindo a Deus. Até porque o Espírito de Deus, ele só habita na vida daqueles que estão servindo a Deus. Quando Davi, por exemplo, pecou, ele suplicou a Deus, ele implorou a Deus para que o Espírito Santo não saísse dele. Quem lembra disso? Lembra? O pastor Sérgio vai mostrar lá. Davi, ele suplicou, ele pediu para Deus e falou: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele tinha errado, ele tinha falhado, e ele tinha se desviado da comunhão com Deus. Está escrito ali, ó. É Salmos. Salmo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, ou seja, não me tire da tua presença, não me expulse da sua presença, nem me retires o teu santo quê? Santo Espírito. Ele pediu a Deus, falou: não me retire o teu Santo Espírito, porque se o Espírito Santo saísse dele, ele perdia a salvação. Quem está compreendendo, gente? Se o Espírito Santo sai, a pessoa perde a salvação. É como se ela perdesse o selo. Quem está compreendendo, gente? Ela perdesse. Isso aconteceu, por exemplo, com Saul. O rei Saul, ele tinha o Espírito de Deus, mas por ele não ser fiel a Deus, então ele acabou perdendo o Espírito Santo, o selo, e aí ele ficou perturbado, ficou cheio de demônio, e chegou um certo momento que ele mesmo tirou a própria vida, ou seja, ele perdeu a salvação. Quem está compreendendo, gente? Então a palavra está dizendo que nós temos que ser firmes na presença de Deus, ser fiéis a Deus, e Deus vai confirmar toda boa obra, ou seja, vai confirmar a nossa salvação, a vida eterna, porque essa é a vontade dele, como no começo aqui ele fala, né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu fui escolhido, você foi escolhido. Quem crê que você foi escolhido? Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por obrigação, você não veio aqui apenas por vir a passeio, não. Você foi escolhido. E como nós pregamos aqui semana passada, você foi escolhido, então viva como um escolhido de Deus, de valor. Diga glória a Deus. Não despreze. Muitos são chamados e poucos o quê?
Porque a maioria despreza. A maioria despreza. A maioria não vigia. A maioria esmorece, desanima. Ah, é difícil. O caminho é difícil. Mas Jesus já avisou que era difícil. A salvação não é para qualquer um, não. Viver eternamente com Deus, viver na glória com Deus, não é para qualquer um, não. Não pensa que vai ter vida fácil, não. Ele disse, vai ter luta, vai ter perseguição. O caminho é apertado, a porta é estreita. Sim ou não? Vai ser perseguido. Ele já avisou que não ia ser fácil. Se ele não tivesse avisado, mas ele avisou. Ele falou, no mundo vocês vão ter muitas aflições. No mundo vocês vão passar por muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Ele avisou. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passai pelas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, porque Ele é conosco. Diga glória a Deus. Ele nos escolheu, então Ele nos dá vitória. Quem entendeu a mensagem? Entendeu?